Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura diária desta quinta-feira, que faz referência à lição de número 4, com o título A Abertura dos Quatro Primeiros Selos. E aqui nós vamos estar falando um pouquinho sobre o cavalo preto, aquele que representa a fome, os irmãos, o irmão Samuel, o irmão Gaspar, o irmão Anderson, eles falaram, né, sobre as outras passagens que vão anteceder este versículo. Nessa semana nós temos uma continuidade, quando nós observamos aqui na referência, nós temos aí até na sexta-feira, nós estaremos falando sobre o capítulo 6 do livro de Apocalipse. E a leitura diária dessa quinta-feira, a referência dela se encontra em Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 5 e o 6, que diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui nós vamos observar que a abertura do terceiro selo vai trazer consigo a questão deste cavaleiro que vai estar representando a fome. Quando nós olhamos em todo o capítulo, e os outros irmãos que fazem essa leitura diária também já falaram um pouquinho sobre, já refletiram, né? Já trouxeram a reflexão sobre os outros cavaleiros. Nós vamos ver que o primeiro cavaleiro, ele traz aí essa ideia de uma falsa paz, né? Esse cavaleiro branco representando o anticristo, e ele traz inicialmente, após o arrebatamento da igreja, quando começa o período da grande tribulação, o anticristo ele vai trazer uma falsa paz para esse mundo. Hoje nós vemos que nós já estamos vivendo tantos sinais, o irmão Gaspar falou sobre isso, sobre os sinais que têm antecedido a volta de Cristo, e nós temos visto tantos problemas, tantas questões a serem resolvidas, e as pessoas estão cada vez mais lutando, buscando por uma solução, para querer que haja melhora no nosso país, para que haja melhora em uma questão de ordem mundial. E quando o arrebatamento acontecer, esse caos irá aumentar mais ainda. Toda essa situação, todas essas pessoas que desapareceram, todas as famílias que terão perdido os seus entes queridos, terá perdido um filho, um pai, um irmão, enfim. O caos ele se instalará na terra, e o anticristo vai surgir com a ideia de uma falsa paz. E quando ele estiver sobre o seu trono, reinando, trazendo essa falsa paz, chegará então a abertura do segundo selo, nós teremos o segundo cavaleiro, e aí nós teremos a questão da guerra. Então, os irmãos já falaram, não vou me ater a esse detalhe. Nós teremos aí o cavaleiro representando a guerra. Então, nós chegamos aqui no versículo 5, na abertura do terceiro selo, e nós teremos o terceiro cavaleiro que representará a fome. Nós vamos ver aqui que no versículo 6 vai falar sobre a questão da medida de trigo, da questão do azeite, do vinho. Isso vai se falar da escassez de alimento. O preço hoje, às vezes, nós vamos no mercado, nós conversamos com os nossos amigos, vizinhos, enfim, parentes, e às vezes nós reclamamos do preço que estão algumas coisas e falamos, né, sobre como às vezes as coisas estão caro, como os alimentos, né, subiram, como o preço está alto. E naquele tempo, será diferente. Hoje, talvez nós pagamos um preço que nós consideramos caro, mas nós temos o alimento ali com fartura nas prateleiras dos mercados. Naquele tempo, além desse alimento estar muito caro, com preço altíssimo, haverá escassez de alimento.
Então a fome ela vai dominar mesmo na face da terra. E quando nós olhamos para esses detalhes, o que isso representa? O porquê desses cavaleiros, o porquê do mundo primeiro passar por este momento de paz, de uma falsa paz, depois enfrentar a guerra, depois a fome, e nós vamos ver que tem o próximo cavaleiro, que eu acredito que o irmão estará falando amanhã, né, na sexta-feira, sobre isso. E por que tudo isso? É o juízo de Deus sobre essa terra. O evangelho ele está sendo pregado, as pessoas elas estão ouvindo esta mensagem, elas e muitos não têm dado crédito, muitos estão brincando de ser crente. Então, quando nós vamos ver isso, isso é Deus aplicando o juízo divino sobre a terra. Ao mesmo tempo, tem-se por objetivo a reconciliação de Israel com seu Messias, com o verdadeiro Messias. Tem também por objetivo levar os gentios, as pessoas de modo geral, a arrepender dos seus pecados. É Deus dando mais uma oportunidade de salvação para a humanidade, embora seja diferente agora da dispensação da graça a qual nós estamos vivendo. O outro objetivo seria destruir o império do anticristo. O anticristo ele trouxe uma falsa paz. É como se ele tivesse dito para o mundo que ele estava resolvendo o problema da humanidade. E aqui Deus está mostrando para a humanidade, Deus está mostrando para o homem que só Deus resolve os nossos problemas. Só Deus é capaz de resolver os dilemas, o caos que assola a humanidade. E por fim, Deus estará desestabilizando este sistema mundial. Ele estará, de certa forma, preparando o mundo para o reinado do Senhor Jesus Cristo, que acontecerá após a grande tribulação, após ali a batalha que ele vem para salvar a Israel. Acontecerá o milênio, será implantado o milênio. Então, o mundo estará sendo preparado para o reinado do Senhor Jesus Cristo para o milênio. Essa reflexão que nós fazemos acerca destes versículos, que Deus abençoe os irmãos que acompanham aqui a nossa leitura diária no canal, que Deus abençoe os nossos pastores, os irmãos comentaristas e os meus colegas que fazem esta leitura diária. Deus abençoe a cada um de vocês.